Obesidade versus emagrecimento, hormônios, mente e metabolismo. Este trio que comanda o processo. Hoje nós vamos saber isso com a doutora endocrinologista Marjorie Mitty. Espero que vocês nos acompanhem aqui nesse vídeo, porque teremos várias informações interessantes. E tudo isso logo depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós temos aqui a presença da doutora endocrinologista, especialista em tratamento da obesidade, Marjorie Mitty. Ela vai falar bastante a respeito do tratamento da obesidade. E espero que vocês nos acompanhem aqui, porque o nosso canal sempre traz muito conteúdo de qualidade e sempre trazendo profissionais que são autoridade no seu nicho. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Como vai? Tudo jóia, e você, Marcão? Tudo certo. Tudo bem? É sempre um prazer receber profissionais como você. A gente sabe que você traz um conteúdo excelente. Eu já dei uma fuçada no Instagram dela, nas redes sociais, e conheço muitas pessoas que são clientes dela, são pacientes dela no tratamento da obesidade. Então hoje a gente vai estar aqui conversando com ela e levando conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanhem aí do outro lado da tela. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua carreira profissional, um pouquinho do seu trabalho. E a gente sabe que a obesidade hoje é uma das doenças que mais está matando no mundo, correto? Sim. E a gente precisa, todo mundo procura, todo mundo quer, muitas vezes, um tratamento mágico para esse mal. Então fale pra gente um pouquinho sobre sua atuação e um pouquinho sobre esse tratamento da obesidade. Então, eu me formei na UEL, então eu fiz medicina na UEL, fiz a endocrinologia lá também. A especialidade da endocrinologia, você faz uma residência médica, você estuda 4 anos, você estuda 2 anos de uma residência que se chama clínica médica, que é um preparatório para a residência de endocrinologia em si. Legal. Então 2 anos de clínica médica, aí 2 anos de endócrino, completando aí 10 anos de estudo, que é 6 de medicina, mais 4 dessa residência médica. Sim. E assim, quando eu escolhi endócrino, eu não sabia assim que eu ia para obesidade. Na verdade, eu gostava de uma outra área, que é uma área que se chama neuroendocrinologia, que estuda uma glândula que fica na nossa cabeça, que chama hipófise, e sempre, na verdade, eu queria ir pra essa área. Sim. Só que com o tempo, eu fui gostando mais de obesidade e entendendo mesmo que é uma doença. Até mesmo na graduação, Marcão, a gente não tem muita noção de como essa doença funciona, que realmente é uma doença. Seríssima, né, doutora? É uma doença que traz várias consequências, né, pra pessoa. Exato. Então, realmente, a obesidade me escolheu, assim, ao longo do caminho. Isso. Sim. Que bacana, que bacana. E a gente sabe que hoje a obesidade é uma das doenças mais sérias que tem, né? Sim. Porque elas chegam um pouco sem dar sintomas, e aí com isso vai se agravando e puxando outros fatores que complicam o nosso metabolismo, né, doutora? Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre esse tratamento, como funciona. Praticamente todo mundo procura o tratamento da obesidade, principalmente os endócrinos, né? Talvez até mesmo pela estética, que é uma coisa hoje muito cobrada, até mesmo com influência das redes sociais, da internet, mas também pelo cuidado da saúde, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho. Primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é obesidade. Então, já comecei falando que é uma doença. Sim. A obesidade, ela se define como um excesso de gordura corporal que vai fazer mal pro organismo. Certo. E hoje, assim, não é só você olhar por fora e falar assim, essa pessoa tá acima ou não do peso. A gente tem critérios diagnósticos. Certo. Então, primeiro a gente define se a pessoa tem um excesso de tecido adiposo. Certo. Então, tem várias formas de você medir esse excesso. Não só pelo IMC, a gente usa muito o IMC ainda, mas tem outras medidas. Quando você vai no nutricionista, por exemplo, não faz assim, as pregas, ou você faz aqueles métodos da bioimpedância. O melhor de todos se chama densitometria de corpo inteiro. Que essa acho que é uma das melhores, né, doutora? Que realmente vai ver de forma mais clara essa questão do excesso de adiposidade. Eu não vou aqui falar dos critérios, mas enfim. Primeiro você define se a pessoa tem excesso de tecido adiposo ou não. Certo. Definindo, você tem que ver se ela tem complicação ou não. Hoje existe obesidade clínica, que é a que você realmente já tem problemas que vêm da obesidade. Certo. E você tem a obesidade pré-clínica. A pessoa tem um excesso de tecido adiposo
adiposo, mas ainda não manifestou as consequências. Certo. Classificou, tem excesso de adiposidade. É obesidade clínica ou não é? Aí você vai pegar esse paciente e você vai ver se ele tem essas consequências. Beleza, tem consequência? A gente vai tratar essas consequências. Pressão alta, diabetes e sempre trabalhando na raiz do problema, que é o quê? Sim. Excesso do tecido adiposo, Sim. que é o excesso de gordura, né? Certo. E aí uma coisa puxa a outra, né, doutora? Sim. Então a pessoa ela desenvolveu ali a obesidade, ela começou a mostrar a questão da obesidade, consequentemente ela já começa com alteração na pressão, correto? E isso já vai acarretando outras doenças metabólicas? Sim. O diabetes que eu falei, também as dislipidemias, colesterol alto, triglicérides alto, também a parte osteoarticular, que pega muito daí a sua parte, então o pessoal que fica com muita dor na coluna, desenvolve hérnia, aí desgaste no joelho, desgaste em quadril. Pelo excesso de peso, né? De peso que a pessoa carrega. Sim. Doutora, e a questão, quando a pessoa te procura para um tratamento contra a obesidade, ela já entra direto com medicação ou você indica antes parte de atividade física? Como seria um tratamento quando a pessoa te procura para tratar essa obesidade? Isso vai depender do paciente. Certo. Então, antigamente a gente tinha uma visão assim, que primeiro ele tem que tentar dieta, atividade física, para depois você pensar numa cirurgia bariátrica ou pensar no tratamento medicamentoso. Certo. Só que hoje, como a gente individualiza, existem tipos de obesidade também, Certo. o que você faz? Tem pacientes, por exemplo, um paciente que está com uma obesidade muito grave. Certo. Poxa, ele não consegue nem assim, por exemplo, fazer uma caminhada. Então, Exato. você vai falar para ele, não, você tem que fazer dieta, atividade física? Sim. Não, muitas vezes esse paciente, eu tenho que indicar uma bariátrica para Sim. ele. Ou é um paciente assim que, olha, ele tá realmente, a pressão tá muito descontrolada, né? Ou tá com diabetes que realmente, olha, tá muito complicado. Não é um paciente que eu vou falar, não, faz uma dieta, atividade física. Não, peraí, esse paciente eu preciso medicar. Então, varia muito. Tá? Então é muito importante o pessoal que está nos vendo aqui entender o princípio da individualidade, que é uma das coisas que a gente sempre comenta aqui com os profissionais também, doutora, e inclusive na nossa área de atendimento personalizado, os personagens trainers, que cada pessoa é uma pessoa, é um tratamento, é um protocolo que você vai conduzir essa pessoa. Sim. E a gente aqui também, com a doutora, a gente está vendo que essa individualidade, ela é muito constante também no tratamento da obesidade. Então, assim, não é simplesmente, eu estou obeso e vou fazer qualquer coisa que vai resolver. Não, precisa realmente de um acompanhamento profissional, né, doutora? Sim. Para que esse tratamento realmente seja efetivo, né? E o exercício físico, ele é um excelente aliado? Se você começou a fazer lá, você fez todo esse protocolo, individualizou esse tratamento, o exercício físico, ele é um aliado nesse tratamento. Ah, com certeza, né, Marcão? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. A gente pega no pé dos pacientes, né, pro bem, a gente fala, porque muitos falam assim, doutora, mas assim, eu vou lá, eu me mato na academia, mas eu não emagreço e tal. Só que a gente sabe que a gente sempre vai conseguir comer muito mais, né? Ter uma ingesta calórica muito maior do que gastar. Sim. Então eu falo pra eles, olha, exercício não é só questão de você gastar calorias, é benefício cardiovascular, é fortalecimento, é aquela dor ali nas tuas costas que você, fortalecendo a musculatura, a dor nas costas vai embora. Exato. Então é um conjunto de benefícios que não é só ficar focando em peso. Eu falo pra eles, você tem que ter uma visão maior de tudo, né? E você falou uma coisa muito interessante, que tipo, a gente que tá lá junto com essas pessoas, eles ficam muito focados, doutora, em peso. Eu quero perder peso, eu quero perder peso. E o perder peso, muitas vezes, não é o objetivo principal, né? Porque a gente tem que ter um pouco mais de massa muscular, tem que ter massa muscular, né? Para que a gente consiga reduzir também essa gordura, correto? Sim, correto. Então, gente, assim, tem que ter todo um trabalho, um processo que não é simplesmente ou só ir para academia ou só medicamentoso, né, doutora? É todo um conjunto, né? Isso é muito importante. Então é bom a gente sempre estar frisando isso aqui para que as pessoas tenham esse entendimento, né? O pessoal também chega aqui só pensa em perder peso, doutora? Ou sim, não? a maioria, né? Todo mundo quer ficar com o corpo slim e não quer ganhar músculo muitas vezes, né? Que é um método mais fácil. Sim. E aí, a questão da medicamentação, falei certo? Seria sabe o que eu tô pensando agora? O tratamento medicamentoso. Isso. Tratamento medicamentoso.
Tipo, ele traria efeitos colaterais se você faz só um tratamento com remédios ou não. Tipo assim, muitas vezes a pessoa, não, vou tomar remédio porque eu conheço muitas pessoas que não querem, que odeiam atividade física ou que não querem fazer dieta, porque a dieta também é muito importante nisso, claro. né, doutora? E às vezes só optam por remédios. Esses remédios trazem efeitos colaterais se não estão associados à atividade física e a uma boa dieta? Sim, porque a pessoa ela vai perder peso, realmente ela vai perder gordura. Vamos falar de peso aqui, tô falando de gordura, tá? Ela vai emagrecer. Certo. Só que daí não tem o aporte proteico necessário, então não faz a Certo. dieta correta. Certo. Aí não faz um treinamento resistido. Certo. Então ela vai perder a massa muscular. Sim. Então perde massa e perde gordura. Se ela estivesse fazendo uma dieta bacana, com exercício físico resistido, e não precisa ser muito, Marcão. Se for 3 vezes na semana, já é ótimo, sabe? Tá, não vai perder tanta massa magra. Sim. Né? Então a pessoa acaba não perdendo. Então só o remédio, tá bom, vai diminuir a gordura, vai trazer benefício para a saúde, mas assim, também vai trazer essas consequências ruins se você não faz uma dieta e o treino resistido, né? E aqui a gente então está falando, doutora, de um trabalho multidisciplinar, correto? Entra o trabalho do médico, geralmente o endocrinologista. Sim, eu acredito que é o profissional mais preparado para isso, né? Então nós temos ali o trabalho do médico, endocrinologista, do nutricionista, porque essa dieta precisa ser alinhada, né, doutora? Lógico, e também individualizada. Então a gente está falando tudo em um trabalho multidisciplinar e individualizado. Nós temos um médico, nós temos um nutricionista, nós temos o personal trainer que vai estar ali também dia a dia trabalhando e elaborando o trabalho com esse paciente, não é? Para que o resultado realmente seja o mais satisfatório e o mais saudável. Porque, além de tudo, né, doutor, que a gente mais busca é só o emagrecimento, não só o emagrecimento, mas a qualidade de vida e a pessoa realmente estar saudável, né? Sim. Porque muitas vezes ela pode perder o tal peso que ela tanto busca, mas não está saudável, né? Correto? Certeza, correto. Doutora, a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem, eu tenho metabolismo lento, por isso eu não emagreço. Isso está correto? As pessoas realmente, a maioria das pessoas tem esse metabolismo lento ou não? Ou tem alguma especificidade? A maioria das pessoas, na verdade, é um conjunto de hábitos ruins. Então, assim, de você não ter uma alimentação boa, você não praticar atividade física, e realmente você vai lentificar o seu metabolismo, né? Mas existe uma parcela muito pequenininha, tá, dessas pessoas com obesidade, que elas são chamadas de metabolizadores lentos. Mas é uma parcela pequena. Muito pequena, doutora. A maioria dos outros pacientes realmente, assim, até como a gente tá aqui num bate-papo, queria ter falado antes, acabei esquecendo, né? Sim, tranquilo, sobre fique à vontade. A gênese da doença. Por que a gente fala que é uma doença? Certo. Então, quando a gente fala que não é uma escolha do paciente, é que você vê que tem pessoas que elas têm uma tendência a engordar muito mais que as outras, né? Então, é uma suscetibilidade genética para o ganho de peso. E você coloca esses genes em contato com um meio. Então, a gente vive em um meio muito obesogênico. Sim. Então, todo mundo, às vezes você vê na internet aquela comparação da foto de uma praia dos Estados Unidos na década de 70, que as pessoas não tinham obesidade, e agora, né? Então, realmente, de 50 anos pra cá, gente, mas o que mudou? Mudou o meio. Essas pessoas tinham uma genética para a obesidade, mas foram colocados num contexto que realmente há uma interação genética com o meio e que causa a doença. Desenvolve isso muito mais rápido do que se não. Isso. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro, assim, para as pessoas, né? Quando a gente fala que não é culpa da pessoa. Quando a gente fala de estilo de vida, isso é para todos nós. Independente da pessoa ter obesidade ou não. Realmente, estilo de vida saudável é para todos. Mas as pessoas com obesidade, realmente, elas têm uma tendência genética muito forte a desenvolver, né? Então, gostaria de até falar isso para não ter tanto estigma e preconceito, sabe? Que tem muito hoje. Exato. Então, doutora, seria o seguinte, as pessoas que ela tem essa predisposição, talvez esse tecido adiposo dela teria uma diferença de uma pessoa que não tem essa predisposição? Sim, exatamente. É isso? Até porque, assim, Marcão, quem comanda o nosso balanço energético é o nosso cérebro. Então, assim, só que não é algo consciente. Tem uma regiãozinha ali do nosso cérebro que chama hipotálamo, que essa região faz o nosso balanço energético. Então, você imagina um banco. Às vezes a nossa conta tá no saldo positivo, né? Poxa, a gente tá com muita energia, muita gordura, ou às vezes
está no saldo negativo. Sim. Então, a pessoa com obesidade, ela é uma pessoa que ela tende sempre a querer estar com um saldo positivo no banco. Sim. Ela tem realmente uma tendência a comer mais, a buscar uma ingesta calórica maior. Por isso que varia de pessoa para pessoa. E por isso né? tem que ser individualizado o tratamento e todo esse trabalho para que realmente tenha resultado, né, doutora? Sim. Existe também situações, doutora, de as pessoas que a gente sempre fala assim, falso magro. Às vezes a pessoa ela tem um aspecto que não é uma pessoa obesa, Sim. né? Mas quando você faz uma avaliação, essa pessoa tem uma porcentagem de gordura alta, Sim. né? Ela não entra nesse caso. Aí que a gente tem que fazer aquele diagnóstico do excesso de adiposidade. Porque certo. Ela pode ter um excesso de adiposidade, que olhando por fora, você olha a pessoa e fala assim, não, essa pessoa é magra, Sim. né? Mas se ela tem um excesso de adiposidade, principalmente no tronco, no abdômen, que é aquela barriga Sim. de chope que o pessoal fala, Sim. né? Então aquela barriguinha e tal. Bem, tem um excesso de adiposidade que vai fazer mal para a saúde. Sim. Principalmente essa gordura do abdômen, que é a gordura visceral. É a gordura que causa inflamação e que favorece todas as outras doenças, né? Que vem depois da obesidade. Sim. E assim, essas doenças, inclusive, muito problema de coração, né, doutora? Super. Quando as pessoas têm um acúmulo de gordura visceral, então às vezes a pessoa vai lá, faz o exemplo, porque eu escuto muito, a gente que tá no meio da academia, doutora, a gente escuta muito esses comentários. A pessoa vai lá, ela tá com a barriguinha e tal, e a gente, mas você tem que perder essa barriga, e não sei o que. A pessoa, não, mas os meus exames estão ok. Só que às vezes o exame daquele momento. Daqui a 2 meses ou daqui a 3 anos, tudo aquilo que está acumulado ali pode desenvolver uma doença. Porque geralmente essas doenças metabólicas, né, doutora, elas são assintomáticas. Sim. Quando você começa a perceber e sentir alguma coisa, o negócio já está lá na frente, né? Então por isso que é importante cuidar disso, né? E importante também, como você disse agora, que a gente está falando sobre falso magro, ter essa avaliação. Porque você terminou de falar que você vai diagnosticar. Mas como vai diagnosticar? Com um médico, com um nutricionista, fazendo essa avaliação para ver o perfil desse paciente, correto? E é isso. Doutora, a obesidade ela é considerada como uma doença crônica multifatorial, né? Aí a gente diz o papel do comportamento da pessoa. A gente falou agora há pouco sobre o estilo de vida. O estilo de vida que a pessoa leva também determina muito como ela vai ser. Se de repente ela vai ser mais obesa ou não. Ela mudança, mesmo que ela tenha esse perfil, que você disse, genético, que favorece a obesidade, se ela mudar esse comportamento, ela também pode melhorar, correto? Pode. Mudança de comportamento é para todo mundo. Certo. Né? O paciente de obesidade é para todos, como eu falei. Tem pacientes, assim, né, Marcão, que realmente a gente tem que medicar e tem que tratar, porque como é uma doença crônica, existe uma alteração metabólica que vai sempre fazer com que o paciente ganhe mais e mais peso. Certo. Por isso que não tem cura. Então, muitas vezes, só o comportamento não vai ser suficiente. Certo. E acho que, bem, você já deve ter até tido alunos que são muito esforçados, fazem dieta bonitinho, treinam com você, perdem até um tanto de peso, só que depois daquilo ali não passa. Não vai mais. Porque realmente é o corpo da pessoa lutando, porque ele não quer perder energia, ele lembra lá do saldo positivo no banco, ele quer sempre ficar, ou até ganhar de volta o peso que perdeu, a gordura que perdeu. Então muitos vão precisar de medicação. Certo. Doutora, e aí o fator, eu sempre faço essa pergunta para os nossos convidados. A questão mental, psicológica, ela interfere muito, tanto na condição daquela pessoa, quando ela está obesa, e também no fator da perda de peso. Ela está ali, ela não se sente, geralmente a pessoa quando ela está obesa, ela está com uma estima baixa, né? Sim. E isso precisa ser trabalhado também, porque aqui está sendo afetado, correto? Sim. Ela sente esse processo, é interessante, você acha que é interessante também fazer um trabalho paralelo da questão emocional? Com certeza, né, Marcão? Porque você falou da autoestima. Eu não acho que a estética é algo ruim. Eu até falo pro paciente, às vezes vem assim, no consultório um pouco se desculpando, falando assim, não, eu vim pela saúde. Sim. Eu falo, mas qual que é o problema de você vir pela estética também? Sabe? A mulher, ela quer estar bem no vestido, ou ter um casamento do filho, sabe? Ela quer estar bem. Então não tem problema. Sim. A gente, entre aspas, ter um objetivo também com a estética. Isso é legal também, porque isso motiva muito. Certo. Então são duas coisas, tem que ter a questão estética e a questão de saúde, né? Um paralelo. E a autoestima deles, como você falou, vem muito baixa. Muitas vezes precisa de um psicólogo conversar, porque não é só questão do peso. Muitas vezes tem outras questões de traumas, coisas que estão ali também prejudicando o tratamento associado. E psiquiatra também, muitas vezes eu tenho pacientes que eu sempre mando pro psiquiatra porque tem algum transtorno, às vezes depressivo associado, ou de ansiedade, né, que não tá sendo tratado. Importante você falar isso, doutora, porque
Porque muitas vezes e isso acontece muito, o julgamento das pessoas, né? E as pessoas se sentem frustradas e às vezes não dividem aquilo lá. E talvez aqui no consultório médico ela também pode dividir isso, porque às vezes você consegue detectar que se aquela obesidade também é só uma obesidade por questão genética, ou às vezes está associado a um comportamento que não seja só o comportamento do estilo de vida, Sim. mas traumas que essa pessoa teve, então ela acaba descontando em comida, ou até mesmo depressão, ansiedade, né, doutora? E ela acaba comendo mais, isso desencadeando a obesidade, e com isso desencadeando outras doenças também, né? Sim. E o fator hormonal, doutora? Principalmente nas mulheres, eu acredito que pesa bastante isso. Influencia muito no ganho de peso, na obesidade? Bem, principalmente depois da menopausa, que caem os hormônios sexuais. Realmente, Sim. a mulher, ela tende a ganhar peso após esse período, né? Certo. E também, assim, a gente fala muito mais de insulina, tá? A resistência ao hormônio insulina é um fator, assim, crucial mesmo para a pessoa não conseguir perder peso, para ganhar mais peso. Então, realmente, essa parte do metabolismo da glicose com a insulina é muito importante. Certo. E aí é importante realmente ter um acompanhamento com um endócrino, né? Porque vai ser o especialista mesmo que vai ajustar esses eixos, né, hormonais, se caso necessário, né? Sim. Porque hoje também está muito em moda as pessoas falarem em chips e associações assim de medicamentos, principalmente medicamentos hormonais, que acabam perdendo peso e dando aquele shape que as pessoas procuram, né? O que você tem a dizer a respeito disso? É necessário mesmo? Ai, Marcão, não precisa disso, sabe? Não precisa. A pessoa fazer um tratamento, pode ser medicamentoso, com medicações aprovadas para obesidade, ela vai perder a gordura, tendo o aporte proteico bom, treinando, não vai perder tanta massa magra, não vai precisar de usar muito mais do que isso. Entendeu? Para ter um corpo legal e principalmente um corpo saudável. Porque muitas vezes, doutora, a gente que está acostumado com a academia, as pessoas veem aqueles corpos perfeitos, os shapes perfeitos, e aí principalmente as mulheres, elas veem aquelas meninas com os corpos maravilhosos e, mas eu quero ter um corpo daquele lá. Só que elas não entendem que aquele corpo às vezes é conquistado através de hormônios. Sim. E esses hormônios acabam trazendo várias complicações. Sim. Talvez não naquele momento, né, doutora? Mas futuramente sim. E aí assim, muitas vezes também o corpo por fora tá lindo e maravilhoso, mas por dentro, não é? Porque assim, o uso de hormônios também altera o metabolismo, não altera, doutora? Altera. Então assim, às vezes colesterol, pressão, essas coisas tudo altera. E principalmente na mulher, porque para você ter um shape daquele lá, você vai ter que fazer recursos ergogênicos de hormônios masculinos. Não vale a pena, Não Marcão. vale a pena, não é? E o padrão de beleza parece que tá ficando cada vez mais difícil. Exato. Até eu vi um post esses dias no Instagram das Pony Cats, anos 2002, 2003. Que era um padrão, assim, a gente achava que elas eram monstruosas e bombadas. E aí hoje você olha e você fala assim, gente, não, elas não tinham barriga de tanquinho, porque não é comum mulher ter barriga de tanquinho. A não ser que ela tenha uma genética para aquilo, ela já não é uma pessoa que tenha gordura abdominal mesmo, né? Aparente, né? É uma pessoa que realmente ela seca e aparece, né? E treina, óbvio, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil. Assim, então, você tem que ter uma massa muscular e ser muito seca, e isso, ao mesmo tempo, você sabe que não existe, né? Exato. Então, isso vem com recursos ergogênicos, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui, principalmente para as mulheres que nos acompanham, que, assim, o que vocês veem na academia, ou que muitas vezes a gente também vê no Instagram, porque hoje as redes sociais disseminam muito isso, né, doutora? Às vezes não é o real, é muita ilusão, né? E isso pode prejudicar a saúde, né? Sim. Doutora, agora vamos entrar num tema aqui que eu acredito que hoje... Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Que é o queridinho das academias, o queridinho das rodas de bate-papo, que é o uso das canetas emagrecedoras. Fala pra gente. A gente tem hoje várias, né? Mas acho que a mais famosa é o Mounjaro, né? Que tá aí, virou o queridinho de todo mundo. Realmente funciona? Funciona. Aí o que é o Mounjaro? Então, o Mounjaro é o nome comercial da molécula que se chama tirzepatida. Certo. A tirzepatida, ela é uma molécula
molécula 2 em 1. Então, o que é Uhum. isso? Ela faz a função, tá? De 2 hormônios, só que ela é uma só. Então, o que acontece? Naquela história do hipotálamo que eu te falei ali no meio da nossa conversa, Certo. que é como se fosse um computador que comanda o nosso balanço energético, Sim. né? Ele recebe estímulos de vários lugares do nosso corpo para mandar a gente comer ou parar de comer, certo? O paciente com obesidade, muitas vezes o estímulo de receber esse pare de comer, o clique da saciedade, ele não tem, por isso que ele acaba se alimentando mais. Isso é só um dos tipos de obesidade, tá, pessoal, que eu tô falando. Certo. Que é o paciente que realmente faz muito volume alimentar. Uhum. Se ele não tem esse clique de parar, quem que dá esse clique de parar? É um hormônio que sai do nosso intestino que chama GLP-1. Uhum. E tem um outro hormônio que também dá esse clique de saciedade que se chama GIP. Certo. O que foi pensado? Bem, e se a gente criar uma molécula, um medicamento que traga mais saciedade cerebral para esses pacientes, que é o problema que eles têm, que é por isso que eles acabam ganhando peso, tá? Aí desenvolveram a tirzepatida. Certo. Que ela é uma medicação que é chamada de coagonista GLP-1-GIP. Então eu falo para os pacientes, olha, a tirzepatida é uma molécula que está fazendo a função de 2 hormônios que você mesmo já produz. Só que ela faz essa função de um jeitinho um pouco melhor. Uhum. E é por isso que você sente mais saciedade, diminui seu volume alimentar. Legal. E o GIP, esse hormônio que sai do intestino, que vai ali na nossa cabeça e dá saciedade, também tem uma ação nas gorduras, nas nossas gorduras. Certo. Então eu falo pro paciente, é como se o GIP ele abrisse a porta da nossa gordura, do nosso estoque, do nosso tecido adiposo. Se você já tá comendo menos, bem, você tá entrando em déficit calórico. Certo. Seu corpo precisa de energia. Sim. Ele vai tirar de onde? Da gordura. E o GIP vai lá e ele abre a porta da gordura. Então é uma estratégia. É uma estratégia para emagrecer. Sim. Então ele facilita muito, né? Ele dá saciedade e também facilita essa mobilização de gordura. Certo. Só que tem indicações, né, Marcão? Isso que é importante o pessoal entender. É para paciente que tem obesidade, então o excesso de tecido adiposo que causa ou que pode causar problemas de saúde para a pessoa. E também tem uma ação no diabetes, porque esses hormônios que eu te falei que saem do intestino, Sim. eles vão agir no pâncreas, fazendo o pâncreas liberar a insulina da forma correta. Certo. Vão melhorar a sensibilidade ao hormônio insulina. Certo. Tanto que no começo foi desenvolvido para diabetes e depois os estudos extrapolaram para obesidade. Para obesidade. Então, assim, gente, é para quem realmente tem a doença. Certo. Tá? Realmente quem precisa, tá? E assim, nesse caso, seria mais uma ferramenta. Não é a chave principal. É uma ferramenta para auxiliar no processo de emagrecimento, né? E para quem realmente necessita. Isso, para quem necessita. Certo. Porque às vezes hoje, assim, o que eu vejo muito na academia é que as pessoas estão colocando isso como um ponto principal. E por isso que lá na frente, lá atrás, eu fiz essa pergunta para você. Que às vezes as pessoas querem usar só o medicamento e está esquecendo das outras composições, que é a atividade física, que é uma dieta bem feita, né? Às vezes eu vejo mulheres falar, eu tenho um casamento daqui 3 meses, eu vou tomar um monjaro para perder 2 quilos. Gente, 2 quilos você não precisa de monjaro. Não precisa. Entendeu? Você fazendo atividade física e dieta, você consegue fazer isso. Só que as pessoas querem um caminho mais fácil e quer a pílula mágica, entendeu? Então eles começam a procurar tudo. Porque semana passada, retrasado, eu estava num jantar que o bate-papo do jantar era monjaro. Todo mundo tá tomando monjaro. Eu falei, gente, mas como assim todo mundo tomando monjaro? E aí você olha, tem pessoas que não precisam tomar monjaro, né? Então, assim, é importante a gente deixar isso aqui claro, né, doutora? Que o monjaro é um tratamento. Ele é um remédio. Não é? É um remédio. Ele não é, preciso perder 2 quilos, 1 quilo e vou tomar monjaro. Não, tá errado, né? Sim, tá errado. E ele traz algum colateral? Se a pessoa não tem necessidade ou mesmo tendo, ele pode trazer algum colateral, doutora? Ele pode. Tem pacientes, assim, que se ele tem uma predisposição, por exemplo, a uma pancreatite aguda, que é uma doença que é a inflamação do pâncreas, a tirzepatida, a molécula tirzepatida, ou até a semaglutida, que é o Ozempic, são medicamentos que eles agem no pâncreas. Certo. Então, antes de você usar, você tem que ter essa avaliação, se você pode mesmo usar ou não. Sim. Então, não é assim, as pessoas banalizaram muito. Demais, é um medicamento como qualquer outro, como remédio de pressão alta, como remédio, sabe, psiquiátrico. Exato. Então, todos eles têm uma finalidade de promover, né, saúde, de tratar doenças. Exato. Então, não é uma coisinha, um acessóriozinho que só para emagrecer e tal. Não é bem assim por esse caminho. Exato. Nisso, né, doutora? Por isso que a gente até precisa de um médico, porque tem uma dosagem. Sim. Não é simplesmente eu comprar lá e começar a tomar. Existe uma dosagem, existe um ciclo, né, para fazer isso da maneira. Isso para as pessoas que realmente necessitam, né, doutora? Esse ciclo correto, com a dosagem correta. Eu vejo pessoas, e isso tá bem normal, tá? As pessoas comprando lá e tomando altas dosagens.
E aí, será que isso não vai fazer mal logo? E existe o efeito rebote, muitas vezes tem um efeito rebote, né? Então pode trazer malefícios também. O rebote, Marcão, eu falo assim, que quem dá é o próprio paciente, é a própria pessoa. Boa. Sabe por quê? Porque assim, a medicação, ela vai cumprir o papel dela de dar saciedade cerebral, Certo. de facilitar a mobilização de gordura. Só que se você não cultivou um estilo de vida bom pra você manter esse peso perdido, você tira a medicação, você não mudou nada. Você vai voltar a comer do jeito que você comia. Você não vai treinar bem do jeito porque você nunca treinou bem. Sim. E aí você mesmo que vai fazer o reganho de peso. É a própria pessoa que vai fazer. Então não assim, é culpa do remédio, sabe? Exatamente, o principal é a pessoa ter uma consciência que ela precisa ter hábitos saudáveis e mudar o estilo de vida, né, doutora? Sim. Doutora, e falando sobre obesidade, a bariátrica é um recurso muito utilizado para as pessoas que têm volume muito grande de gordura, de peso, né? Sim. Ainda é a melhor estratégia para perda de peso quando a pessoa está com obesidade mórbida, por exemplo? Para paciente que precisa perder muito peso, de 30% a 35% do peso, realmente a bariátrica por hora é a melhor alternativa. É a melhor terapia, né, terapêutica que tem para paciente que precisa perder muito peso. Certo. Hoje tem sido desenvolvidos medicamentos que estão chegando perto da bariátrica, que realmente. legal. Mas por hora ainda hoje é a melhor. Tem medicamentos ainda em estudos, né, mas ainda não estão lançados ainda para comercialização, tá? Certo. E aí, doutora, ainda falando sobre a bariátrica, o paciente que ele fez uma bariátrica, ele também precisa ter esse acompanhamento psicológico, a gente falando aqui a respeito da questão da saúde mental, né? Esse acompanhamento psicológico para que ele consiga também adquirir hábitos novos e hábitos saudáveis. Porque muitas vezes a pessoa faz a bariátrica, mas ela tinha aqueles costumes que não eram saudáveis. Sim. E aí, às vezes, ela faz a bariátrica, porque muitas vezes as pessoas também acham, eu fiz a bariátrica... Minha vida tá resolvida. E não é assim, né, doutora? Não. A gente sabe que não é assim. Porque muitas vezes, no começo da cirurgia, ela perde bastante peso, mas logo, logo ela começa a tentar fazer aquela força, a cabeça dela não mudou, ela volta a ganhar peso, né? Talvez não o peso que ela tinha anteriormente, mas ela volta a ganhar peso, né? Então é preciso também mudar os hábitos. Mudar os hábitos, e o bariátrico, ele não pode perder acompanhamento mesmo, porque lembra da doença crônica. A alteração do nosso cérebro, mandante lá, do nosso balanço energético, é uma alteração que não muda. Então ele é um paciente que sempre vai ter a tendência a realmente ganhar peso. Então mesmo que faça bariátrica, ele perca peso, aquele mecanismo cerebral dele, que ele não escolhe, entendeu? Que ele não é questão só de hábito, ele tá lá. Então, você tá me dizendo que assim, a pessoa fez a bariátrica, mas ela continua sendo obesa. Porque ela só perdeu peso, não é? Mas o mecanismo pra ela reganhar o peso tá lá. Isso. Então é importante a gente ter isso consciente, porque se a pessoa já tem essa predisposição, ela não vai conseguir mudar. E aí, mais acompanhamento, tanto acompanhamento médico, né, doutora, quanto acompanhamento de todos os outros profissionais, para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida, né? Sim. Gente, a gente tá se encerrando, é muita coisa, passa muito rápido. Passa rapidinho, Passa rápido. Doutora, deixa uma mensagem pro nosso público, o pessoal aqui, principalmente pro pessoal que tem esse problema da obesidade, né? Que a gente realmente tem que encarar isso como uma doença e como um problema. Porque muitas vezes as pessoas até se sentem ofendidas quando a gente fala que a obesidade é uma doença. Mas, infelizmente, por tudo que a obesidade pode acontecer, é uma doença, né, doutora? Então, deixa uma mensagem pro nosso público aqui, uma mensagem de estímulo, algo que você acha que seja necessário para ele. Então, o importante, gente, é entender que é uma doença. A obesidade, ela tem tipos, então tem vários tipos, por isso que é individualizado. Sabendo o seu tipo de obesidade, fica mais fácil o tratamento. Então, o tratamento, assim, ele é atividade física e exercício, e muitas vezes, se precisar, vai ter que medicar mesmo, porque tem alterações cerebrais que não são escolhas da pessoa, alterações em tecido adiposo, em gordura. Então, realmente, não tenha vergonha de procurar ajuda, de um endócrino, principalmente, assim, né, pra você fazer uma avaliação médica. Também, se puder, né, se tiver condição financeira, pagar um personal pra treinar certinho, aprender a treinar, isso é muito importante. E o nutricionista é muito bacana. Então, é isso. Acho que queria deixar isso, de não ter vergonha, né, da doença e realmente procurar ajuda, né? Porque se sozinho não tá conseguindo, não é porque você não é capaz, é porque realmente você precisa de pessoas que estudam e que trabalham com obesidade pra cuidar de você. Perfeito a sua fala. Precisa de pessoas para te ajudar. E é uma coisa, doutora,
Nessas sugestões de profissionais que a gente falou, o endócrino seria o primeiro profissional que essa pessoa deveria procurar, Sim. correto? Por quê? Por se tratar de uma doença, é ele que vai acabar direcionando, além de um tratamento, todos os outros profissionais. Sim, claro. Não é? Então, pessoal, se você se você sabe, né, que você tem esse problema, procurem bons profissionais e principalmente bons endocrinologistas que saibam o que estão fazendo, que sejam capacitados para te dar o melhor suporte, porque é uma coisa que tem solução, mas que a pessoa precisa entender que aquilo lá precisa ser resolvido para que ela tenha mais qualidade de vida, bem-estar, né? Mais saúde. Doutora, deixa pra gente aí, para os nossos internautas, o seu Instagram, porque ela posta muita coisa interessante, muita dica. O Instagram dela é cheio de coisas bem importantes pra gente, não só a obesidade, mas muita coisa que as pessoas que não estão passando por esse problema, mas também pode levar pro seu estilo de vida. Doutora, fala o seu Instagram pra gente. Bom, meu Instagram é doutora.marjorie. Ó, vai ficar aqui pra vocês. Seguem ela aí, porque vocês vão... Muita coisa legal. Ela dá palestra, ela está sempre envolvida nesse mundo da medicina, do ensino, da atualização. Ela está sempre aprofundada nisso. E como a gente sempre fala aqui no canal, a gente só traz quem é autoridade no seu nicho. E ela é um exemplo disso, tá, pessoal? Já quero pedir para vocês aqui, ó, quem ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ó, aqui, ó, no nosso canal, acione o sininho e, ó, a gente vai se encontrar logo, logo em um outro bate-papo com um outro profissional capacitado de nossa cidade, ok? Valeu, pessoal! Valeu! Obrigado! Tchau, tchau!